versículo 36 até o versículo 49, é a nossa leitura em texto na pregação desta noite. Diz assim a palavra do Senhor. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Por favor, deixem abertas as suas Bíblias nessa parte da Sagrada Escritura. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, aquele domingo foi um domingo muito agitado. Foi um verdadeiro corre-corre para os discípulos de Jesus. Aquele domingo da ressurreição. Pela manhã bem cedo, como nós ouvimos na pregação hoje, pela manhã, a ressurreição do Senhor aconteceu. As discípulas haviam visto a sepultura vazia. Uma delas, ou melhor, elas receberam as notícias do Evangelho dos anjos. E Jesus, ele havia aparecido a Maria Madalena, e as mulheres, elas saíram correndo lá da área do sepulcro e passaram a manhã e a tarde toda buscando os apóstolos e os discípulos para contar o que elas viram e que eles deveriam ir para a Galileia. Quando nós chegamos no texto, olhando o versículo de número 34, vamos para Lucas capítulo 24, versículo 34, versículo 33. O texto nos diz: E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Está falando dos discípulos que o Senhor se encontrou no caminho de Emaús. Levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Versículo 34, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido do partir do pão. Então vejam, os apóstolos e os discípulos ainda não tinham ido para a Galileia, mas eles estavam escondidos em uma casa em Jerusalém. E era a tardezinha do domingo da ressurreição, quando nós lemos João capítulo 20, versículo 19, e podemos dizer que esse momento que Lucas está nos narrando era já
chegada da noite. E os apóstolos e discípulos que ali estavam naquela casa, eles trancaram a porta. Pois João nos diz, lá no capítulo 20, que eles estavam com medo dos judeus. Os judeus estavam com muita ira e buscando os discípulos de Cristo para maltratá-los. E no versículo 34 que nós lemos, apesar do versículo falar dos 11, nós podemos entender que esse termo era o termo geral para descrever os apóstolos menos Judas, o traidor que havia já morrido. E nós sabemos pela leitura dos outros evangelhos que Tomé ele não estava nesse encontro e somente 8 dias depois, naquele mesmo lugar, Jesus iria aparecer agora aos 11, desta vez incluindo Tomé. Isso nós aprendemos lá em João capítulo 20, versículo 26. Então notem, meus amados irmãos, que foi um domingo muito agitado que estava acontecendo ali, naquela casa de Jerusalém, muita agitação, muita perturbação. Todos estavam naquele momento comentando a ressurreição, e nós podemos imaginar eles comentando as aparições do Senhor Jesus a Pedro, como vimos no versículo 34. Os discípulos que iam por Emaús contaram como Jesus ele apareceu e se revelou a eles naquele caminho, no momento do comer, como vemos no versículo 35. E enquanto eles estavam falando isso, sem eles esperarem, com a porta daquela casa fechada, e sem ninguém bater na porta e a porta ser aberta pelos discípulos, quem apareceu? O versículo de número 36, ele diz: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Quem apareceu foi Jesus ressurreto. E nesta noite, meus amados irmãos, noite do domingo da ressurreição, eu prego a palavra do Senhor no seguinte tema: Jesus ressurreto consegue a paz, come com os discípulos e promete o Espírito a eles. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite. Jesus ressurreto concede a paz, come com os discípulos e promete o Espírito a eles. No versículo 36, a primeira expressão de Jesus para os discípulos foi: paz seja convosco. Eles precisavam mesmo de paz. Eles estavam muito perturbados e com muito medo. Nem todos viram a ressurreição do Senhor acontecer, mas todos eles viram o que aconteceu com o Senhor Jesus na sexta-feira. Todos eles sabiam da ira dos judeus contra eles. Eles estavam em um lugar secreto por causa disto. E eles estavam muito tristes, mas muito tristes e perturbados com os acontecimentos terríveis daquela sexta-feira de Páscoa. Nós sabemos que uma alma perturbada pelo medo necessita de paz. E Jesus ele deu a melhor saudação que eles poderiam ouvir naquele momento. Não era uma simples saudação: olá, gente, como vão vocês? Não era esse tipo de saudação. Mas se nós olhamos, era uma saudação de paz. Ou seja, Jesus estava dizendo a ele que não havia mais motivos de perturbação e medo para vocês. Não há motivo para isso, pois eu já fiz o meu trabalho na cruz e eu já ressuscitei em favor de vocês.
estava dando aos seus discípulos não era a paz que o mundo dá. A paz que Jesus estava concedendo àqueles seus discípulos era a paz que estava firmada no sangue dele. Era a paz que nos deixa tranquilos diante do Pai e diante de Cristo, mesmo sabendo quem nós somos, pecadores fracos e indignos da presença de Deus. Amados irmãos e irmãs, é a verdadeira paz do Senhor, que é muito mais que uma mera saudação. É a paz que Cristo dá para os que são do Senhor. É a paz que provém dele. É a paz que excede todo entendimento, como diz Filipenses capítulo 4, versículo 7. Jesus disse: a paz seja convosco. Mas quando nós vemos no versículo de número 37, notamos que os discípulos eles estavam tão perturbados e tão surpresos com a aparição repentina do Senhor Jesus Cristo naquela hora, e com corações ainda duros, que acreditaram que estavam vendo um Espírito. Versículo de número 37, o texto diz: eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um Espírito. Um fantasma. Crianças acreditam em fantasma. Adultos é estranho, mas acreditar em fantasma ele precisa de um tratamento maior do que a gente pode. Mas a gente, quando era criança, fica com medo de fantasma, com medo de escuro. Espírito. Eles pensavam que estavam vendo um espírito. Imagine, eles tinham um bocado de coisa para ficar pensando nisso. Por quê? Porque ninguém bateu na porta. Ninguém abriu a porta. Eles menos esperavam, Jesus estava ali no meio deles. Uf. Como é isso? E os discípulos eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Porque hoje nós podemos entender pelo todo da Escritura que o corpo físico de Jesus, o corpo ressuscitado e glorioso de Jesus, parece vencer barreiras. Nós não temos muito detalhe, mas nós vemos que Jesus venceu todas as barreiras e estava ali no meio dos discípulos. Mas aqueles discípulos não tinham esse conhecimento que eu e você, que nossos crianças têm. Eles não tinham toda a Escritura. E por isso eles ficaram pensando que era uma aparição de um Espírito que ali estava diante deles. E a realidade da morte de Jesus ainda era muito forte. E eles estavam ainda pensando muito no Jesus que havia sido morto e depositado naquela sepultura. Mas quando nós chegamos no versículo de número 38, nós vemos que Jesus ele viu a perturbação dos discípulos e conseguiu até mesmo penetrar no coração dos discípulos dele, ver o que tinha dentro da mente do coração dos discípulos. Versículo de número 38, o texto diz: mas ele, Jesus, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vocês notaram as perguntas de Jesus? Uma clara manifestação da onisciência do Senhor Jesus Cristo. Ele conseguia saber o que estava dentro do coração dos discípulos dele. E isso nós vemos que Jesus, de fato, ele ressuscitado, mantém a sua divindade, ele é Deus. E por isso ele tem o poder de nos sondar. Ele tem o poder de ver as perturbações que se escondem dentro do nosso coração. Nós podemos disfarçar, nós podemos até esconder os nossos medos de outros homens, de nosso pai,
de nossa mãe, de nosso esposo, de nossa esposa, de nossos amigos. Nós podemos, e até muitas vezes conseguimos isso, esconder os nossos medos e perturbações de nossa alma de um outro mero homem. Mas não do nosso amado Senhor. Não. Ele não. Ele consegue ver além dos nossos comportamentos. Ele vê o que chega em nossas mentes. Ele vê o que chega em nossas almas. E por isso ele conseguiu perceber mais do que o comportamento perturbado dos discípulos dele. O Senhor chegou a ver a perturbação que tomava a alma dos amados discípulos dele. Ele viu até mesmo a incredulidade dos discípulos dele. E ele foi, e notem, meus irmãos, apesar de ver isso a partir do coração, notem como Jesus ele foi paciente, ele foi amável, mesmo diante dessa incredulidade e dureza do coração dos discípulos dele. Dureza, sim, nós ouvimos hoje a pregação pela manhã que nos falou lá em Marcos, capítulo 16, versículo de número 14, volte lá, por favor. Marcos, capítulo 16, versículo 14. O texto da Sagrada Escritura que cita, também Marcos citando os acontecimentos paralelos a estes que estamos aqui em Lucas aprendendo. Marcos diz: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Naquele primeiro momento ali, vemos manifestação de incredulidade e dureza partindo do coração dos discípulos. Não era só perturbação. Mas vejam os versículos 39 a 43, como o nosso bom pastor, ele manifesta paciência graciosa para com fracos discípulos e discípulas dele. Versículo 39 a 43, o texto nos fala: vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me, toque em mim, me apertem, e verificai, observem os detalhes, verificai, porque um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tens aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Nos versículos 39 a 40, nós vemos que o Senhor fez questão de mostrar aos discípulos os sinais dos sofrimentos dele e a realidade corporal dele, a realidade física do corpo dele. Ele disse: vede as minhas mãos e vede os meus pés, sou eu mesmo. Venham cá, peguem em mim, apalpem-me. Nós sabemos dos outros evangelhos que ele chegou até mesmo: toque aqui no meu lado. Os discípulos poderiam pegar no corpo de Jesus, e Jesus mostrou: veja, o fantasma não tem ossos, o fantasma não tem carne. Mostrou a eles. Assim, diante daquela incredulidade, diante daquela perturbação, o Senhor se revelou como Ele mesmo. Era Ele mesmo em carne e osso. Era tão real a corporeidade do que era tão real a corporeidade dele, ele é tão corporal, físico, que ainda
cicatrizes dos pregos que o pregaram no madeiro. No corpo dele, ainda havia no lado dele a ferida da lança, feita pelo soldado romano para confirmar a morte dele. Para confirmar e comprovar a verdade do sacrifício do Senhor em favor do seu povo e a realidade da ressurreição. Essas marcas estavam sendo assim preservadas no corpo glorioso do Senhor, para mostrar que de fato era Ele mesmo que ali estava ressuscitado em glória. Então, meus irmãos, incontestavelmente, sem ninguém poder contrariar, quem estava diante dos discípulos foi o mesmo Senhor que havia sido morto naquela sexta-feira da paixão. Eles podiam ver isso. Era o mesmo Senhor que fora morto em carne e osso. E nenhum espírito tem osso e carne. O Senhor estava ali em glória diante deles. Versículo 41 e 42. Jesus já havia mostrado tudo fisicamente, a realidade física dele. E o Senhor mostrou ainda mais paciência diante da incredulidade dos discípulos, pois apesar do Senhor mostrar a fisicalidade deles, os discípulos continuaram a duvidar. Mas desta vez você pode notar com uma incredulidade do tipo daquela que você diz: fulano, eu não acredito no que os meus olhos estão vendo. Você não sabe disso quando, por exemplo, você, sem esperar a chegada de um parente que viajou e esse parente chega em sua casa sem avisar, ele bate na porta, aí o seu filho ou a sua filha chega e diz: olha, mãe, tio Anderson está aí na porta. E você grita lá de dentro da cozinha: eu só acredito vendo. É um tipo de incredulidade, uma confusão psicológica diante daquilo que você não esperava, diante também da alegria que você recebeu quando estava vendo com aquela notícia. O texto nos diz isso, veja. Dizendo isto, versículo 41, perdão. E por não acreditarem eles ainda, o texto diz por causa de quê? Por causa da alegria. E estando admirados, perplexos, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? E aí nós já vamos ver. Coisa maravilhosa. Os discípulos não tinham agora nenhum motivo para dúvidas. O Senhor comeu na presença deles. Assim como hoje o Senhor ele usa o sacramento da ceia, uma refeição, para espiritualmente alimentar a nossa fé, que é fraca e que precisa ser fortalecida pelo poder do Espírito através do uso de sinais. Como a nossa fé que precisa ser alimentada com o pão vivo do céu, que é o próprio Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou e é o nosso alimento espiritual para a vida eterna. Notem que assim o Espírito Santo, como o Espírito Santo usa a ceia para nos alimentar de Cristo, o Senhor também usou uma refeição para fortalecer a fé dos discípulos. Obviamente isso não era uma ceia do Senhor, porque nós vemos aqui que o Senhor só Ele comeu diante dos discípulos. O texto diz: e Ele comeu na presença deles, versículo 43. Então era Jesus mostrando: está vendo que eu não sou um fantasma? Comendo. Isso nos dá uma alegria, porque a gente sabe muito bem que, como na ceia ele diz que nós iremos comer com Ele,
a ceia nova lá no céu, nós podemos ficar tão felizes que também eu imagino, a Bíblia não diz isso, mas nós podemos imaginar por aquilo que Jesus está mostrando aqui com o corpo glorificado, que nós iremos comer as mesmas coisas e mais gostosas ainda que comemos nessa terra, na volta dele, quando ressuscitarmos. Imagine se o chocolate já é gostoso com os nossos pecados e debaixo dessa queda, imagine o chocolate quando será feito lá na nova vida, na nova terra e no novo céu, e provado com o nosso corpo glorificado. Hein, crianças? Jesus comeu na presença dele. Jesus, por meio daquela refeição, estava fortalecendo a fé dos discípulos dele. E nós sabemos que ele faz isso conosco com a ceia. Não que Jesus esteja no pão e no vinho, mas que o Senhor, Espírito Santo, ele usa o sacramento para fortalecer a nossa fé no Evangelho de Cristo vivo, uma fé que é enfraquecida por nossas fraquezas humanas, que ainda permanecem em nós. Assim nós vemos o Senhor usando aquele peixe assado e aquele mel para fortalecer a fé dos discípulos fracos que estavam mesmo alegres, mas duvidando que ele estava ali na presença dele. Agora vamos para os versículos 44 a 49. Notem que o Senhor Jesus, ele não usou só a realidade física e a comida para fortalecer a fé dos discípulos, aquela refeição. Ele foi para a palavra de Deus. Como também acontece com a ceia do Senhor, o sacramento não está desassociado, separado da palavra do Senhor. É palavra e sacramento. Não adianta só o sacramento e não ter a palavra do Senhor. Então Jesus Cristo, ele vai usar a palavra para mostrar que nele se cumpriu as profecias do Antigo Testamento quanto ao sofrimento dele, quanto à morte dele e quanto à ressurreição dele. Versículo 44, o Senhor lhe diz: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Para que os discípulos pudessem entender as Escrituras, Jesus ele abriu o entendimento deles para compreenderem essa verdade revelada no Antigo Testamento. Veja o versículo número 46. E lhes disse, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Isso nos mostra a verdade. Nós devemos entender que para que nós possamos compreender um i ou um tio da lei, nós precisamos da ação poderosa do Espírito Santo, do Espírito de Cristo operando em nós. Sem Jesus abrir o nosso entendimento, não tem como nós aprofundarmos o nosso conhecimento sobre Ele. Podemos até ler as Escrituras, podemos até ouvir as Escrituras, mas nós precisamos de uma ação soberana, poderosa do Espírito de Cristo sobre nós. Os discípulos, eles tiveram que ter o entendimento deles aberto para poderem ver que o Antigo Testamento falava do Evangelho de Jesus. Jesus passou a revelar aos discípulos
todo aquele padecimento dele, que a ressurreição e até a anunciação do Evangelho da remissão dos pecados, mediante a fé em Cristo, a anunciação a todas as nações estavam na Escritura do Antigo Testamento. Veja o versículo de número 46, que lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Lembre-se desta parte aqui. E que em seu nome, no nome do Cristo, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Parece que nesse momento aqui Jesus ele estava abrindo a palavra de Deus e citando o Antigo Testamento para os seus discípulos, mostrando-lhes passagens do Antigo Testamento e expondo essas passagens para que eles pudessem compreender tudo que eles haviam passado na morte, tudo aquilo que eles estavam vendo na ressurreição e tudo ainda que iria acontecer na ida dos discípulos até as nações, para dentro das nações pregar o Evangelho de Cristo. Parece, meus amados irmãos, e até nós podemos imaginar Jesus abrindo a palavra lá em Gênesis, capítulo de número 15, e mostrando o que o Senhor falou a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Nós podemos imaginar Jesus ele abrindo os salmos, como o Salmo 100, por exemplo, que diz que louvai ao Senhor todas as nações, entrai no seu santuário, todos os povos. Nós podemos até imaginar Jesus Cristo ele abrindo Isaías, lá no capítulo 42, versículo 6 de Isaías, onde o Espírito revelou ao profeta, dizendo o seguinte: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Isso estava falando de Jesus. E lá em Isaías capítulo 49, versículo 6, nós vemos o profeta dizendo o seguinte: sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Veja, meus irmãos, Jesus ali estava abrindo a Escritura, cita as divisões, Moisés, os profetas, os salmos. E estava provando com base na Escritura tudo que ele cumpriu, referente à humilhação dele, morte e sofrimento, referente à glória dele, ressurreição. E notem que nisso Jesus está dizendo que ele ainda iria cumprir e está nesse nosso tempo cumprindo, pois até no Antigo Testamento estava predito que o Evangelho do Cristo vivo estaria sendo proclamado a todas as nações a partir de Jerusalém. Versículo número 47, que em seu nome, ou seja, na pessoa dele, se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, primeiro aos judeus, depois aos
aos gentios. Sim, a proclamação do Evangelho de Cristo aos gentios, àqueles que eram fora do pacto, é parte do cumprimento das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Assim, quando nós entendemos o que Jesus está dizendo aqui, nesse culto que você está adorando a Jesus, nós estamos vendo a glória de Jesus Cristo. Pois o Evangelho foi pregado em nossa língua portuguesa ou na língua inglesa, no caso dos nossos irmãos americanos que aqui, o americano que está aqui. Assim, nesse culto, nós estamos vendo a glória de Jesus mediante a pregação do Evangelho. Pregação esta que ele usou para salvar brasileiros e americanos, ou seja, gentios. E mediante o batismo, ele nos selou com o nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E nele nós podemos ter a certeza da remissão completa de todos os nossos pecados. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, nós, além disso, além da pregação fiel do Evangelho e provarmos a obra do Espírito em nossas vidas mediante a pregação, nós temos o próprio sacramento da Santa Ceia do Senhor, dado a nós, e nós temos a disciplina bíblica que declara perdão para aqueles que creem, e separação e não perdão para aqueles que não creem. Nós podemos ver isso quando o Senhor Jesus, lá em João capítulo 20, versículo 22, 23, João 20, capítulo 20, versículo 22 e versículo 23, quando ele aparece aos discípulos nessa reunião aqui que estamos vendo em Lucas. Além de eles dar a paz aos discípulos, nós vemos no versículo 22, João 20, 22, diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito. Então eles receberam, antes mesmo de Pentecostes, a autoridade do Espírito Santo. E no versículo 23 ele disse: e alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. Então aqui nós temos disciplina, nós temos a palavra, nós temos a pregação, nós temos disciplina, e quando nós vemos palavra, pregação, sacramentos, disciplina, estamos vendo o cumprimento em nós da palavra de Cristo, do Cristo vivo, do Cristo glorificado. Estamos provando hoje, aqui, essa fidelidade de Deus e essa obra maravilhosa de Jesus entre e no meio das nações. Tudo obra da soberania de Deus, Pai e do Espírito Santo, que prometeu e deu o Espírito aos discípulos do dia de Pentecostes. Isso que não havia acontecido, versículo 48 lá de Lucas, capítulo número 24, versículo 48 e 49, Jesus, ele diz: vós sois testemunhas destas coisas. Eles testemunharam o cumprimento de toda a palavra quanto ao sofrimento e ressurreição do Senhor. E no versículo 49 o Senhor diz aos discípulos: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, isso fala em relação a Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E isso nós entendemos bem por meio de Atos capítulo 1, que isso se referia ao batismo com o Espírito Santo que a igreja recebeu, o doar do Espírito que o Pai e o Filho operou na igreja ali no dia de Pentecostes. Então, em Pentecostes,
a igreja ela foi batizada com o Espírito Santo. Em Pentecostes, a igreja ela foi capacitada para ir às nações como testemunha do Cristo que ressuscitou e subiu ao céu, e que de lá governa o universo e de lá vem nos buscar. Esse Espírito Santo que nos é concedido quando nós hoje cremos no Senhor, esse Espírito Santo que aplica em nós os benefícios da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, esse Espírito Santo que usa os sacramentos para alimentar espiritualmente o seu povo com Cristo, mediante a fé, esse Espírito Santo que nos faz provar todas as bênçãos espirituais que temos no Cristo vivo, e sermos capazes de testemunhar de Cristo em nossas vidas, nas nações onde o Senhor nos chama. Então, amados irmãos, podemos, aqui nessa mesa, no Brasil, nos alimentar com Cristo pela fé, pois dele e nele nós recebemos a paz mediante o seu sangue. Recebemos a remissão completa, o perdão completo de todos os nossos pecados. Com ele nós sentaremos a essa mesa para sermos fortalecidos na fé. E com ele e uns com os outros, na comunhão do Espírito Santo, nós tomaremos o pão e tomaremos o vinho, para celebrar um Cristo vivo, e não um Cristo morto, um Cristo que cumpriu toda a palavra de Deus, para a nossa salvação. Por isso, nessa noite do domingo, quando a igreja do Senhor em todo o mundo lembra a ressurreição dele, nós podemos ter a alegria no Senhor, aquele que nos concedeu a paz, aquele que comerá conosco e que nós comeremos dele, aquele que nos prometeu e já nos concedeu o Espírito